Bom, nossa aula está chegando agora ao final. Vai ficar alguma coisa para a próxima semana, com a graça de Deus, tá bem? Ó? Porque por volta do segundo século, os cristãos passaram a recitar um credo apostólico. Tinha tanta divergência, tanto Cristo pregado de uma maneira tão diferente uma da outra, que eles resolveram o seguinte: tem que ter um credo, algo que é um filtro. O ruim de colocar filtro é que a gente acaba se tornando dogmático, né? Dogmático, não sai disso. Mas é necessário, naquele tempo, naquela hora foi necessário. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Ó. Então é chamado de credo apostólico, com a finalidade de limitar as especulações dos hereges quanto à cristologia da época. O problema não é os apóstolos, os crentes de dentro da igreja. O problema é que vinha uma turma de fora que não queria se converter e que queria transformar Cristo num gnóstico, num ebionita, numa peça de mercado. E os apóstolos falaram: não. Aqui, ó, entendeu? Enquanto os apóstolos estavam vivos, aí aparecia Paulo, aparecia Pedro, aparecia João. Mas e aí? Nero veio matando todo mundo. Os apóstolos morreram. Ficou o evangelho que estava sendo escrito ainda, não estava pronto o Novo Testamento. Não tinha ainda o Novo Testamento pronto. Mateus, Marcos, Lucas, João, os 27 livros. Aí, como que nós vamos fazer agora para saber se o senhor é crente ou não, se a senhora é crente ou não? Vamos ensinar o nosso credo, nosso dogma, que é o que eu vou passar para vocês depois, tá? Não foram os apóstolos que confeccionaram esse credo. Eles não chegaram e falaram: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não foram os apóstolos. Eles tinham uma pregação. Eles acreditavam que a presença do Espírito Santo iluminava cada pessoa. Só o Espírito Santo era suficiente. Depois é que os apóstolos, como o apóstolo Paulo, falou o seguinte: sim, o Espírito Santo é suficiente, ele está em mim e eu vou escrever, porque Deus me deu graça para escrever, tá? Então, os bispos pós-apostólicos, que é a segunda geração depois dos apóstolos, tá? Eles que procuraram combater inúmeras concepções de Cristo que haviam. Foi uma trabalheira que começou lá no final do século I e foi até o século IV, 300 anos. Uma trabalheira. Se eles não tivessem feito aquilo, nós não saberíamos muito bem nem como combater as heresias cristológicas, tá? Nós não saberíamos, a gente estava perdido. Foram os pais apostólicos que ajuntaram os livros para a gente, e foram eles que criaram o critério para dizer: esse aqui é de Mateus mesmo, esse aqui foi Mateus que escreveu, opa, esse aqui é do apóstolo Paulo mesmo. Foram eles. Mas não foi assim: vamos colocar 27 livros lá na Bíblia lá para a gente poder ter uma Bíblia para nós? Não. Vai passar esse livro aqui? Não, peraí, que livro? O Evangelho de Pedro tem o nome de Pedro aqui. Evangelho de Pedro? Deixa eu ler isso aqui. Aonde que surgiu esse evangelho? Aonde que leu? Pedro que escreveu isso? Está esquisito. Nunca ouvi falar que Pedro escreveu isso. Está estranho. Aí vários concílios entre os bispos falaram: não é de Pedro não, isso aqui, ó, tem o nome de Pedro, mas não é de Pedro. Evangelho de Paulo, não é de Paulo não. Aqui, ó, Evangelho de Nicodemo, não é não. Evangelho de Maria Madalena, não é não. Agora pensa só se Deus não tivesse levantado essa gente para comparar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, João, e quando chegou na hora de colocar lá a epístola de Tiago, o pessoal falou: Tiago? Será que foi Tiago mesmo, irmão do Senhor, que escreveu isso? Tiago? Quem conhecia Tiago? Quem já ouviu as pregações de Tiago? É isso mesmo? Tem a ver? Como ter certeza que a carta aos Filipenses foi Paulo que escreveu? Só porque está escrito aqui Paulo? O pessoal tinha que conhecer a doutrina dos apóstolos. Por isso os pais apostólicos são chamados assim, pais apostólicos, porque eles ouviram diretamente, tá bem? Dos apóstolos. Eles montaram um Novo Testamento para a gente, com os 27 livros, mas não foi assim: vamos escolher aqui meia dúzia. Não, tinha que ter tradição na igreja inteira, tinha que ter testemunho de muita gente que conhecia o grego, que é a linguagem do Novo Testamento. E quando tentaram colocar lá o Apocalipse de Jesus Cristo, o pessoal falou: esse Apocalipse aqui não, vamos deixar passar não. Tinha igreja que adotava o Apocalipse e tinha igreja que falava: não, eu não acho que não é de João não. Nem todas as igrejas cristãs tinham uma Bíblia igual, por causa da desconfiança de que tinha coisa lá de que não foi os apóstolos que escreveram. Olha a trabalheira. E por isso que quando a gente vê as pessoas assim menosprezando o ensino teológico, a gente tem que ter dó.
Não é por nada, é porque não conhece. A Bíblia foi organizada por teólogos, irmãos, e gente humilde. Ela foi dividida em capítulos e versículos por teólogos. A ordem que está lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram os teólogos. Gente que Deus levantou para isso, para ser teólogo. Um desses bispos chamava-se Marcelo. Tinha um bispo chamado Marcelo que falou: ó, a gente tem um credo aqui que é recitado já faz tempo, tá bom? E ele era muito perseguido, tá? Foi muito perseguido pelos arianos, que depois eu vou explicar para vocês o que os arianos ensinavam, tá? Ele passou quase 2 anos em Roma, esse Marcelo, num refúgio, e antes de fugir da cidade, ele foi obrigado a sair de Roma. Ele deixou o seguinte credo nas mãos de um bispo chamado Júlio, tá? Porque o catolicismo vai surgir depois. Já tinha uma igreja lá em Roma que era uma igreja cristã fiel. Aí a gente vai conhecer na próxima aula o que hoje é chamado de credo dos apóstolos, tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quando se fala credo apostólico, não quer dizer que é o credo da Igreja Católica Apostólica Romana, tá bem? Vou explicar o que significa católico. Ó, tem até um asterisco aqui, tá? É uma igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, universal, por isso que ela é católica. Não é uma reza, não é uma oração, é uma confissão de fé. E a semana que vem, permitindo Deus com a sua graça, a gente vai se concentrar, tá bem, em estudar um pouco o credo dos apóstolos. Não vai dar para aprofundar muito, tem alguma coisa que a gente já passou, mas na próxima aula, com a graça de Deus, a gente vai falar sobre cada um desses pontos aí, ok? Que está dividido aí na apostila de vocês. Quem não tem apostila aí, tá bem? E quiser, eu ainda tenho uma, tá bom? Aí é só me procurar aqui. Pastor João, a palavra está com o senhor, tá bom? Deus abençoe a todos.